Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Aqui é o professor Imael e essa é a nossa quinta videoaula de biologia do quarto bimestre. Hoje a gente vai continuar estudando os animais cordados ou vertebrados, sendo que na aula de hoje a gente vai focar principalmente no grupo dos répteis e das aves. E para começar a nossa aula de hoje, galera, eu sei que todo mundo tem uma ideia bem clara mais ou menos do que você considera como um réptil hoje em dia. Só que o conceito do que é réptil, ele é um conceito muito variável dependendo de como que a gente está estudando, porque répteis já existiram de várias formas diferentes ao longo da história do nosso planeta. Réptil, para começar, ela é uma palavra que ela deriva do latim reptare, que é uma palavra que significa rastejar, uma vez que todos os répteis que a gente tem hoje em dia têm um hábito de locomoção geralmente rastejante por cima do chão. Provavelmente o primeiro réptil que surgiu na história do planeta Terra surgiu aproximadamente por volta de 300 milhões de anos atrás, em um período conhecido como período carbonífero. E provavelmente ele foi algum tipo de animal que ele derivou do grupo de alguns ancestrais que eram animais anfíbios, que a gente falou na aula passada. Só que deviam ser anfíbios com uma cara bem diferente do que os que a gente tem hoje em dia. Devia ser algum anfíbio que era carnívoro, que se alimentava matando e consumindo outros animais, só que foi um anfíbio que ele provavelmente vivia em regiões pantanosas e que começou a adquirir maior independência do ambiente aquático. E isso a gente verifica como uma característica importante de tendência evolutiva, porque os répteis que a gente tem hoje em dia, diferente dos seus ancestrais anfíbios, eles já têm uma maior independência da água. Outra característica que é importante a gente saber, galera, é que atualmente os répteis, eles contam com aproximadamente por volta de 7.000 espécies no nosso planeta, com uma distribuição que a gente fala que ela é cosmopolita. Existe réptil vivendo basicamente em quase todas as regiões do planeta, tendo uma preferência principalmente pelas regiões tropicais e as regiões temperadas. O único local que a gente não encontra réptil no nosso planeta são nas regiões frias, principalmente do Polo Norte e do Polo Sul, assim como no topo de montanhas. Quando a gente fala de réptil, galera, é legal a gente também contextualizar eles no meio da árvore evolutiva e do cladograma dos animais vertebrados. Os répteis, eles derivaram a partir do surgimento da característica do ovo amniótico, que foi uma estrutura de reprodução da formação de um ovo com uma casca que impedia com que o embrião ele acabasse morrendo dessecado. Diferente, por exemplo, do caso dos anfíbios e dos peixes, que eram animais que colocavam ovos, só que esses ovos precisavam estar em um ambiente úmido e completamente submerso como ambiente aquático. No caso daqui dos répteis e das aves, a gente tem esses dois grupos surgindo curiosamente, inclusive do mesmo ancestral, tanto que a gente vai falar daqui a pouco na aula de hoje que as aves, inclusive, elas podem ser consideradas também como répteis, uma vez que elas derivaram diretamente de um ancestral reptiliano. Seguindo aqui com a nossa aula, galera, os répteis, eles são animais que eles têm uma grande quantidade de características diferentes. O primeiro deles, como a gente falou, foi o surgimento do ovo com uma casca calcária e com um âmnio. O âmnio, galera, é um revestimento que envolve completamente o embrião do réptil durante seu desenvolvimento lá na primeira fase de vida embrionária. E além disso, esse âmnio, ele faz meio que uma camada líquida protegendo aqui e guardando o embrião de forma que ele não morra completamente desidratado. Além, obviamente, de ter uma casca feita de cálcio, que também vai ser útil no ambiente terrestre. Viver na Terra não é a mesma coisa que viver na água. Por essa razão, os répteis eles também desenvolveram uma série de características diferentes dos anfíbios. Para começar, que eles têm um desenvolvimento direto. Diferente dos anfíbios que passavam lá da fase de girino até a fase adulta, o réptil ele tem um desenvolvimento que a gente chama de direto. O filhote de réptil já vai ter o formato exatamente do que vai ser o indivíduo adulto. A única coisa que vai acontecer é o crescimento do corpo. Eles também têm uma mudança para o ambiente terrestre, que é com relação à sua excreção. Os répteis eles excretam uma substância conhecida como ácido úrico. O ácido úrico é uma substância pastosa que não tem grande liberação de água, ou seja, o réptil ele não faz um xixi líquido, ele faz uma mistura de uma pasta, que é a excreta do que ele não precisa do corpo dele junto com o seu bolo fecal. E essa excreta sai geralmente, como eu falei, no formato pastoso. Os répteis eles têm também a característica de terem uma pele completamente seca e protegida, às vezes por placas, às vezes por escamas. Esses animais eles também têm uma respiração pulmonar, só que no caso do pulmão dos répteis a gente fala que ele tem um pulmão do tipo parenquimatoso. São duas bolsas, só que essas bolsas internamente elas possuem algumas subdivisões que fazem câmaras que permitem inflar e desinflar esse pulmão.
Os répteis eles também têm por característica um coração tetracameral. Significa que o coração dele, assim como a gente vai ver na aula que vem dos mamíferos, é um coração dividido em 4 cavidades internas, 2 átrios e 2 ventrículos. Sendo que no caso dos répteis, os ventrículos às vezes apresentam um canal de comunicação e o sangue que vem cheio de gás carbônico pode se misturar com o sangue que vem cheio de oxigênio. Com exceção do caso dos crocodilos. Os crocodilianos eles têm isso daqui completamente fechado. Outra característica importante é o fato de que os répteis eles têm dentes super desenvolvidos, e esses dentes eles são resistentes exatamente para que ele consiga morder, predar e segurar a presa que ele está se alimentando. Os répteis eles são animais ectotérmicos. Esse nome, galera, significa que ele é um animal de sangue frio. Significa que o corpo dele não consegue gerar calor. Por essa razão, eles são animais que eles dependem da temperatura do ambiente para conseguir sobreviver. É por essa razão que você não encontra répteis vivendo em ambientes frios, porque eles dependem do calor do sol para conseguirem se aquecer. E a outra característica dos répteis é que eles têm uma locomoção ondulatória, ou locomoção em S. O corpo do réptil, quando ele está se locomovendo, geralmente ele acaba fazendo essa movimentação da cabeça dele virar para um lado enquanto a cauda vira para o outro. E esse formato de S é uma característica muito presente no meio dos répteis. Bom, mas quem que são esses répteis que a gente tanto está falando na aula de hoje, galera? Hoje em dia, existem 4 grandes ordens de répteis que são bem conhecidas. A primeira delas é a ordem Quelônia, onde estão localizados e classificados as tartarugas, os cágados e os jabutis. No caso, galera, os animais que estão classificados dentro da ordem Quelônia são animais que têm por característica ter um revestimento do corpo por placas ósseas. E essas placas ósseas elas formam 2 conjuntos que são as carapaças. A carapaça dorsal do casco e o plastrão, que é a parte inferior do casco da tartaruga. Nesses animais, a principal característica do esqueleto deles é o fato de que eles têm um crânio anápsida. O que isso significa, professor? O crânio dele só tem a perfuração da narina e a perfuração do olho, mas o restante do crânio não tem perfuração nenhuma. E geralmente esses animais, eles às vezes não têm dentes. A maioria deles tem um bico córneo, que é a formação de uma ossificação na ponta daqui do crânio, que permite com que ele tenha um bico para cortar o alimento e conseguir engolir. Outra característica legal é que nesses animais, a coluna vertebral deles ela é aderida e grudada na carapaça dorsal, de forma que se essa carapaça for quebrada, você quebra também a coluna vertebral do animal e ele pode morrer por causa disso. Legal a gente saber, galera, que a temperatura determina o sexo do embrião que está se desenvolvendo quando esses animais colocam ovos. Se de repente uma tartaruga coloca ovos em uma areia que está muito quente, os embriões eles vão acabar se desenvolvendo como fêmeas. Já se ele coloca esses ovos em uma areia que está mais fria, aqueles ovos eles tendem a desenvolver embriões do sexo masculino. Aliás, curiosidade, alguém aqui já ouviu falar sobre a diferença entre tartaruga, cágado e jabuti? A diferença, galera, está muito relacionado com o hábito de vida deles. Tartarugas são apenas animais marinhos. Os cágados, eles são quelônios que eles têm o hábito de vida geralmente em água doce, principalmente em rios e em lagos. Por essa razão, os cágados, inclusive às vezes, eles têm patas que têm membranas entre os dedos para conseguir ajudar em natação. Já o jabuti, eles são quelônios que têm um hábito exclusivamente terrestre. Se você pega um animal desses e joga ele no meio da água, o coitado vai morrer afogado, porque ele não sabe nadar e ele não tem capacidade de conseguir sair dali. A gente tem também outra ordem de répteis, que são os crocodilia. E nesse grupo estão localizados os animais que a gente conhece como jacarés, crocodilos e gaviais. Dentro desse grupo, galera, a gente não tem placa óssea, a gente tem placas dérmicas feitas de um material córneo, parecido com o do chifre de animais ruminantes. E essas placas elas revestem completamente o corpo do animal, também para protegê-lo e evitar desidratação. Com relação ao esqueleto desses animais, os crocodilianos eles vão ter um crânio diápsida, que é um crânio no qual eles vão ter, além da cavidade da narina e da cavidade orbital, 2 perfurações que estão aqui anteriores aos olhos, que servem principalmente para alocação e para ancoragem muscular, para garantir que esse animal ele tenha uma mordida forte e precisa. Nesses animais, outra característica é a presença de dentes tecodontes. O que isso significa? Os dentes dos crocodilianos, eles são dentes que eles só são encaixados, mas que a força da mordida acaba fazendo com que eles fiquem muito bem presos pela força. É legal a gente saber, galera, que os crocodilianos, eles apresentam uma curiosidade em relação aos outros répteis, que é o fato deles terem cuidado parental. Geralmente, quando eles colocam seus ovos, os filhotinhos que eclodem daqueles ovos,
eles são cuidados pela mãe durante um período muito grande até que eles consigam ter independência para conseguirem se alimentar sozinhos. É legal a gente saber também, galera, que esse cuidado parental ela é uma exclusividade desse grupo. Nenhum outro réptil que a gente conhece atualmente tem esse mesmo cuidado. E assim como no caso das tartarugas, a temperatura do ambiente pode definir se aquele ovinho com aquele embrião vai desenvolver fêmea ou vai desenvolver macho. Só que é o contrário das tartarugas. No caso, por exemplo, daqui desses animais, se eles colocam seus ovos em ambientes frios, vai nascer fêmea. Já se o ambiente está mais aquecido e mais com a temperatura maior, a tendência é que se desenvolva de repente um indivíduo de sexo masculino. Professor, qual é a diferença entre jacaré, crocodilo e gavial? Então, galera, gavial ele é o tipo mais exótico pra gente porque ele é um tipo de crocodiliano que ele só acontece na Índia e na região ali próxima do subcontinente indiano. Esses animais eles apresentam por característica ter aqui essa parte do rosto ou do focinho bem finas e com dentes bem agulhados. Eles geralmente não são animais agressivos de atacarem seres humanos e eles se alimentam principalmente pescando. Geralmente com essa boca aberta, passou um peixe, ele fecha, captura e encaminha esse alimento aqui para dentro da boca. E já no caso dos jacarés e dos crocodilos, eles são os animais que a gente mais conhece porque eles são os animais que mais têm problemas com acidentes de atacarem seres humanos. Os jacarés são o que a gente tem aqui no Brasil. A gente não tem crocodilos aqui no meio do Brasil. Os jacarés brasileiros, eles são na realidade répteis, que eles são adaptados a viver em água doce, principalmente em rios, enquanto que os crocodilos eles têm uma preferência por viver em ambientes mais pantanosos e inclusive tem na Austrália espécies de crocodilos que são marinhos. Só que você também pode diferenciar um jacaré de um crocodilo com relação à dentição desses animais. Quando o jacaré fecha a boca, você consegue diferenciar com a boca dele fechada apenas os dentes da arcada superior, enquanto que os crocodilos, quando eles fecham as bocas, você consegue identificar tanto com a boca dele fechada os dentes da arcada superior quanto da arcada inferior. Legal também a gente saber, galera, que dentro dos crocodilianos, uma característica importante é o fato de que eles não têm um crescimento limitado. Esses animais eles podem continuar crescendo por muito e muito tempo enquanto eles vivem. Tanto que a gente tem crocodilos que podem alcançar inclusive de 7 a 10 metros de tamanho. E o outro grupo que a gente tem de répteis para falar na aula de hoje são os Sphenodontia, que é um grupo que não é tão conhecido aqui no Brasil porque é onde estão localizadas as tuataras, que são um grupo de répteis que eles são considerados como fósseis vivos, porque eles são muito conservados evolutivamente. Os fósseis da tuatara que a gente encontra hoje em dia são exatamente iguais ao esqueleto que a gente tem dos fósseis que a gente tinha lá da época do período dos dinossauros. Atualmente você só encontra esse réptil da tuatara vivendo na Nova Zelândia, eles não existem em nenhum outro canto do planeta. Esses répteis, apesar de parecerem, não são lagartos, que estão dentro de um outro grupo que a gente já vai falar. Dentro desse grupo, a principal característica é que o corpo deles são revestidos por escamas córneas, que são escamas parecidas com o tecido também do chifre dos animais ruminantes, sendo que você não tem um dimorfismo sexual muito bem acentuado. Olhando para eles, você não consegue diferenciar quem é a fêmea e como é o macho. Só que quando eles vão se reproduzir, eles têm uma reprodução que é bem diferente, porque como eles não têm dimorfismo sexual, nem o macho tem um órgão copulatório, como é o caso, por exemplo, de um pênis, para que ele consiga fecundar a fêmea. Sendo que nesse caso, o macho ele sobe em cima da fêmea e os dois ficam tentando justapor e colocando um sobre o outro a cloaca uma em cima da outra, para que o macho ele libere os espermatozoides, para que esses espermatozoides penetrem ali dentro da fêmea, só que sem o órgão para fazer essa inoculação. Eles são animais também que eles são muito longevos. As tuataras elas podem viver até por volta de 100 anos, às vezes até um pouquinho mais, dependendo da qualidade ambiental que eles se encontram. E o último grupo de répteis que a gente vai falar na aula de hoje são os répteis da ordem Squamata. Esses répteis, galera, eles são os répteis que a gente fala que eles possuem escamas epidérmicas, são escamas de pele. Nesse grupo, galera, você vai ter localizado os animais que você conhece popularmente como largatos e cobras, sendo que dentro desse grupo, essas escamas elas podem ser trocadas. Por isso que a gente fala que eles são animais que realizam mudas, porque periodicamente eles largam essas escamas antigas e geralmente criam escamas novas dentro do corpo dele. Também vai ter um crânio de ápsida com 2 perfurações depois da cavidade orbital daqui do olho. E curiosamente, dentro desse grupo, a principal característica que mantém todos eles dentro daqui é o fato de que eles apresentam um órgão copulatório conhecido como hemipênis, no caso do macho. E sim, isso daqui é a foto de um órgão reprodutor de um animal escamado. Geralmente os machos eles apresentam essa característica de terem um pênis bipartido e dividido em 2,
com a presença de espinhos na ponta do hemipênis para conseguir manter esse órgão aderido na fêmea durante o ato da cópula e até que ele consiga fecundar. Na ordem Escamata, galera, a gente vai ter aqui 3 subgrupos: os lacertílios, que é onde estão localizados os lagartos, as iguanas, camaleões, lagartixas e o dragão de Komodo, assim como a gente também tem um grupo dos ofídeos, que é onde estão localizadas todas as serpentes, sejam elas venenosas ou sejam elas constrictoras, que são aquelas que se enrolam ao redor do animal e contraem para matar. E a gente também tem a terceira divisão da ordem Squamata, que é o grupo dos anfisbênios, que é onde estão localizados as anfisbenas ou cobras de 2 cabeças. Professor, realmente esse animal tem 2 cabeças? Não, ele tem uma cabeça só, mas é que a extremidade daqui de onde está a cabeça dele é muito semelhante à região aqui anterior dele. Diferente do que a gente viu do caso das cecílias e das cobras cegas dos anfíbios, esse animal ele também é tubícola, só que ele tem um corpo revestido por escamas, e não é um corpo que ele é completamente úmido, que nem a gente viu no caso das cobras cegas. E aqui eu deixei para vocês uma foto para vocês observarem exatamente a questão da locomoção ondulatória desses animais, que é muito mais evidente. Reparem que quando ele anda com a pata da frente direita, é a esquerda de trás que vai se locomover. E se ele vai se locomovendo, ele vai rastejando, fazendo essa locomoção, e o corpo dele ganha toda essa locomoção ondulatória que a gente falou. Professor, o senhor falou de cobra. Tem como diferenciar que cobra é venenosa e qual cobra não é? Tem, galera, existem várias características para observar isso. Só que eu já adianto para vocês que elas não são características 100% confiáveis. Porque, bem, biologia ela é a área das exceções, então sempre vai ter alguma coisa que vai variar. Com relação à dentição, galera, você pode perceber que existem vários tipos de dentição dentro das serpentes. Existem aquelas serpentes que a gente fala que elas são áglifas, que todos os dentes apresentam o mesmo tamanho. Geralmente isso daqui é um animal que a gente fala que é constrictor, não tem veneno. Existem as opistóglifas, que apresentam dente desenvolvido só na região anterior do animal. Essa também não é venenosa. Só que a proteróglifa, que é a que tem o primeiro dente da frente mais desenvolvido, e a solenóglifa, que é a que tem o dente desenvolvido e que ele geralmente é voltado para trás e que ela pode projetar para frente para morder, são os tipos que a gente mais encontra nas serpentes peçonhentas e venenosas. O formato da cabeça também é indicado como uma característica distintiva. Geralmente serpentes que têm uma cabeça de formato triangular, elas tendem a ser peçonhentas, enquanto aquelas que têm uma cabeça de formato mais arredondado, elas tendem a não ser venenosas. A gente também tem a questão do formato das escamas. Serpentes que têm escamas enrugadas, elas tendem a ser venenosas, enquanto as serpentes que têm escama lisa tendem a não ser tão venenosas assim. E tem também a presença de um órgão conhecido como fosseta loreal. A fosseta loreal, ela é uma perfuração localizada entre a narina e entre o olho. E essa perfuração da fosseta loreal, ela é uma característica muito presente nas serpentes venenosas, enquanto que aquelas que não são peçonhentas, elas geralmente costumam não ter esse órgão da fosseta loreal. Só que essas características, galera, elas são características, como eu falei, que elas podem enganar pra caramba, principalmente aqui no Brasil. A gente tem um caso, por exemplo, das cobras corais brasileiras, que elas podem ser confundidas, porque muitas vezes existem corais que elas são venenosas e que elas não têm, às vezes, a fosseta loreal, não tem esse formato de cabeça e pode ser muito variável. Mas isso é um padrão que você encontra na maioria das serpentes. Aqui eu deixei também uma foto para vocês conhecerem de como que é o crânio de uma serpente. O crânio da serpente é um crânio extremamente reduzido, sendo que ela tem uma característica muito importante da abertura do arco da maxila com o arco da mandíbula, podendo fazer uma abertura de até aproximadamente 180 graus para conseguir ingerir alimentos e animais maiores do que ela. Bom, só que a gente não vai falar só sobre répteis nessa aula, a gente também vai falar sobre aves, e aí entra o segredo, galera. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar sobre dinossauros, e dinossauro inclusive tem uma aula que eu postei aqui no canal, só que lá na disciplina de eletiva, caso alguém tenha curiosidade, dê uma consultada sobre ela. A gente sabe que a maioria dos dinossauros eles morreram e foram extintos com o impacto do asteroide no final do período Cretáceo. Só que hoje em dia a gente imagina que existiu um grupo de répteis desse grupo dos dinossauros que sobreviveu, que foi o grupo dos dinossauros terópodes, que eram os dinossauros bípedes, corredores e predadores, que inclusive são do grupo do Tiranossauro Rex. Só que derivaram desse grupo, galera, apenas animais de pequeno porte. E por razão das mudanças climáticas geradas pelo impacto do asteroide do final do período Cretáceo, esses animais eles começaram a ter o desenvolvimento da característica da presença de penas. E essas características das penas foram se mantendo e esses animais continuaram se desenvolvendo na história do planeta e se transformaram no que a gente conhece atualmente como aves. Ou seja, biologicamente falando, as aves elas também são répteis, só que elas são dinossauros que se adaptaram e que sobreviveram
a queda do meteoro. No caso, quem tiver curiosidade pode consultar a aula de dinossauros que eu vou também deixar indexado aqui para vocês. Bom, mas o que é uma ave hoje em dia, pessoal? As aves, elas são animais que elas têm por característica uma série de coisas que vocês já conhecem que não é nada muito diferente. Com relação à estrutura óssea, galera, as aves elas têm o que a gente chama de pescoço em S. A coluna vertebral aqui da região do pescoço, ela costuma ter essa curvatura nas aves, que curiosamente também é uma característica dos dinossauros. Todas as aves elas têm penas, que são essas estruturas derivadas das escamas, que geralmente servem para proteção, aquecimento e para, inclusive, garantir a capacidade de voo para algumas aves. Diferente dos répteis no geral, as aves elas são homeotérmicas, ou seja, elas são animais de sangue quente, que conseguem ter um metabolismo interno para fazer a temperatura do seu corpo ser maior do que a do ambiente exterior. Geralmente esses animais tiveram o desenvolvimento dos membros anteriores no formato de asas. São animais que, por terem algumas capacidades de voo, têm ossos que são ocos e que reduzem o peso do animal, sendo que muitos desses ossos eles se fundiram para ter uma redução do esqueleto e diminuir o peso. Nesses animais, principalmente nos que voam, você tem a presença de uma estrutura conhecida como carena ou quilha, que é um osso localizado no meio do peito, derivado do osso que é conhecido como externo, onde você vai ter a ancoragem muscular para conseguir ter o batimento das asas. Sendo que nesses animais não existem dentes, você tem uma estrutura alimentar, que é o bico. E esse bico ele pode ter formatos super diferentes dependendo do hábito alimentar do animal. Tem animal que tem uma bolsa embaixo do bico para conseguir capturar, tem aqueles de bico longo para conseguir pegar animais muito pequenos, néctar ou fruta, tem os de bico curvo para dilacerar carne, tem os de bico cruzado que serve para conseguir filtrar água, tem bicos de vários formatos diferentes. Só que além disso, existem outras características. Todas as aves elas são animais ovíparos, assim como os répteis, significam que todos eles botam ovos. Geralmente nesses animais você vai ter a presença de um órgão conhecido como saco aéreo. Os sacos aéreos são bolsas que ficam conectadas com o pulmão e que elas podem se inflar para também reduzir a densidade do corpo do animal, fazendo com que ele consiga levantar voo mais rápido. As aves elas têm uma visão e uma audição extremamente desenvolvidos, sendo que muitas aves têm a presença de um órgão conhecido como siringe no meio da traqueia deles, que é uma membrana que pode vibrar e modular para a emissão de som e a emissão de canto. Algumas aves elas também têm muito desenvolvidos na região do esôfago, a região do papo e a região da moela. Como ele tem bico, eles não conseguem triturar muito bem o alimento. Então, às vezes, o alimento, quando cai dentro do papo e dentro da moela, esses órgãos começam a contrair ao redor para tentar quebrar o alimento. Muitas vezes, algumas aves, elas inclusive engolem pedra para ficar aqui na região do papo ou na região da moela, para ajudar na trituração da comida que eles estão comendo. Muitas aves também têm a presença de uma glândula uropigiana, que é uma glândula localizada perto da região do ânus e da região da cauda, que realiza a secreção de óleo. E essa glândula, as aves podem apertar ela e espremer o óleo para passar sobre as penas para deixá-las impermeabilizadas e garantir que elas não vão ficar molhadas enquanto eles estejam voando. Professor, e quem que são as aves hoje em dia que a gente tem? Bom, as aves, galera, elas são divididas em dois grupos. O grupo das aves ratitas, que é o grupo onde estão localizadas as aves corredoras e predadoras. Esse grupo, galera, provavelmente ele é o grupo mais antigo e mais primitivo, que provavelmente deve ter derivado diretamente lá dos ancestrais terópodes. Essas aves, elas têm por hábito correrem e caçarem menores animais para conseguirem se alimentar. Geralmente não são aves que voam, apesar de terem asas, e elas não têm a carena tão desenvolvida assim porque as asas delas não são funcionais para conseguirem voar, servem apenas para elas conseguirem se equilibrar enquanto elas estão correndo. São aves que têm um esqueleto muito pesado e que colocam ovos muito grandes. Dentro desse grupo, quem que está aqui? O avestruz africano, as emas brasileiras, os emus australianos e também o casuar, também australiano. E a gente também tem o kiwi, que é um tipo de animalzinho bem pequenininho, só que ele também é derivado dentro desse grupo e que ele vive apenas na Nova Zelândia. E diferente dos outros parceiros aqui desse grupo, o kiwi ele não é uma ave tão agressiva assim. O casuar, galera, ele é uma ave extremamente agressiva. Curiosamente, as patas desses animais apresentam uma garra extremamente desenvolvida com aproximadamente 8 centímetros de tamanho, que ele pode utilizar para golpear como se fosse um punhal e uma faca para tentar atacar a sua presa. E geralmente a perfuração disso daqui causa um sangramento tão forte que o animal que foi atacado pode morrer. E sim, existem relatos inclusive de casuares que já atacaram seres humanos de forma muito violenta. A gente tem alguns exemplares de casuares aqui no Zoológico de São Paulo.
E aqui a gente pode ver que eles são animais assim com um comportamento bem esquisito, até porque a gente tem casos aqui de emas atacando políticos no Brasil que fizeram muito mais do que muitas instituições aqui no nosso país. E a gente tem também as aves carenatas. Nesse grupo, galera, estão localizadas todas as demais aves que não são aves ratitas corredoras. Dentro desse grupo você vai ter os animais voadores e os nadadores, sendo que você vai ter aqui desse grupo o grupo de aves mais derivadas em relação aos ancestrais. São animais de esqueleto leve, que têm saco aéreo, têm uma carena bem desenvolvida, exatamente porque eles utilizam muito as suas asas, tanto para voar quanto para nadar. Nesse grupo estão localizados os pássaros, como é o caso, por exemplo, dos pássaros domésticos, os beija-flores, tem os pelicanos e os albatrozes, a gente tem também os pinguins, as aves de rapina, como as corujas, as águias, os falcões e as arpias, tem também os galináceos, como é o caso das galinhas, dos perus e inclusive do pavão, assim como a gente também tem o caso dos cisnes e de vários outros animais, como os flamingos e os psitacídeos, como as araras e os papagaios. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tem muita coisa interessante e muita informação, só que ela é uma aula extremamente interessante para a gente mudar a nossa forma de enxergar como aconteceu a evolução dos animais. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima semana.